seguindo o nosso conteúdo de integral, hoje nós vamos adentrar ao assunto da regra de substituição para ser resolução de integrais. Comentei com vocês na última aula que em alguns casos nós vamos ter alguns problemas de integração devido a ter algumas funções com uma certa dificuldade. Hoje nós vamos ver que apenas a tabela de integrais já não é o suficiente, eu preciso fazer algumas manipulações, preciso fazer algumas substituições de variáveis para ficar um pouco mais fácil para a gente resolver através das regras ou das tabelas. A gente fez um processo semelhante no assunto de derivadas e nós vamos fazer a mesma coisa aqui no assunto de integral. A gente sabe aí que, devido ao teorema fundamental do cálculo, é importante que nós sejamos capazes de encontrar primitivas. Nosso foco sempre é encontrar qual que é a primitiva da nossa função dentro do assunto de integrais. Porém, as nossas fórmulas de primitivação, elas não mostram alguns tipos de integrais, como que elas podem ser calculadas. Um exemplo que eu dou aqui para vocês é a integral, a gente vai seguir aqui com a notação de integral definida, de 2 vezes x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Então, esse tipo de integral não tem como eu fazer uma substituição, não tem como eu fazer apenas a utilização da minha tabela, não tem uma primitiva para uma multiplicação de duas funções. A gente viu que há a possibilidade de fazer algumas simplificações, alguns rearranjos nas nossas funções, nas nossas expressões, mas nem sempre é possível. Nesse caso aqui, que nós temos, essa integral de 2x vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx, não tem o que eu fazer. Não tem como eu fazer, olha, vou simplificar todo mundo aqui por x, ou então dá para eu fazer um rearranjo. Não tem como. Então, para nós encontrarmos essa integral, nós vamos utilizar a estratégia de resolução de problema de introduzir alguma coisa extra aqui. Aqui, essa alguma coisa extra que eu estou falando é uma nova variável. Por exemplo, se nós fizermos a mudança da variável x para uma outra variável u, por exemplo, fica mais fácil de resolver. Então, vamos supor que a gente pode falar que nós vamos trabalhar com uma variável u, e que essa variável u seja igual à quantidade sob o sinal de raiz em 1. Ou seja, se eu pegar e falar para vocês que u é igual a 1 mais x ao quadrado, fica mais fácil para a gente trabalhar. No entanto, eu preciso determinar aqui, porque a minha integral aqui vai ficar integral de 2x, essa raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado vai ficar raiz de u, eu preciso sumir com x e preciso sumir com quem que é esse meu dx. Então, uma maneira simples aqui que a gente pode trabalhar é encontrar quem que é esse meu x e quem que é esse meu dx. Para eu encontrar o meu dx, eu vou fazer a derivada primeiro aqui desse meu du com relação ao meu x, então derivada da minha expressão u com relação a x. Derivada de u com relação a x vai ficar aqui para nós 2x. Se nós isolarmos aqui, quem que é o meu dx, dx vai ser igual a du dividido aqui por 2x. Então, se nós fizermos a substituição dessa expressão, desse u dx aqui na nossa integral, nós vamos ter aqui integral de 2x raiz quadrada de u, porque 1 mais x ao quadrado é igual a u, que nós fizemos a substituição, e o dx passou a ser agora du dividido por 2x. Vocês podem notar aqui que esse 2x está multiplicando nossa expressão, o meu 2x que está dividido aqui, eles podem se cancelar. Então, vai restar aqui para nós a integral da raiz de u du. E aqui a gente sabe resolver essa integral. Se nós pegarmos e escrevermos essa raiz quadrada como sendo um u elevado a meio, basta a gente utilizar a regrinha que nós já temos nas nossas tabelas de integral.
Então, se nós fizermos a integral de u elevado a meio, isso daqui vai ficar u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Mais uma constante. A constante aparece aqui devido ao fato de nós estarmos trabalhando com uma integral indefinida. Então, eu preciso deixar indicada essa constante. Eu sei que eu tenho aqui meio mais 1, meio é meio. Mais 1 vai dar 1,5. Então, 3 dividido por 2 eu sei que é 1,5. Então, isso aqui vai ficar u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Mais uma constante. Se eu rearranjar aqui, esse 3 sobre 2 aqui de baixo, do denominador, então copio de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Então, vai ficar o inverso de baixo, 2 sobre 3, multiplicado aí pelo de cima, elevado a 3 dividido por 2. Só que a nossa expressão é com relação a x. Eu sei que u é 1 mais x ao quadrado. Então, nós vamos fazer a substituição. Isso daqui vai ficar 2 sobre 3, vezes o u. O u para nós é 1 mais x ao quadrado, elevado a 3 sobre 2, mais uma constante. Então, se nós voltarmos esse termo aqui para a raiz, isso daqui vai ficar 2 sobre 3, raiz quadrada, de 1 mais x ao quadrado, elevado a 3, mais uma constante. Então, essa é a solução da nossa expressão. Nós podemos verificar isso daqui, ou seja, eu posso derivar essa minha expressão pela regra da cadeia para chegar na minha expressão original. Então, para a gente achar, para saber se isso daqui está correto, basta seguir o mesmo trajeto. Ou seja, eu vou trabalhar novamente aí com a minha expressão, eu vou falar que eu tenho que essa função zona vai ser o meu fzão de x, e aí eu quero trabalhar com a derivada dela, eu quero calcular o f' de x. Então, esse meu f de x é 2 sobre 3, raiz quadrada, de 1 mais x ao quadrado, elevado a 3, mais uma constante. Pela regra da cadeia, para nós derivarmos essa expressão e ver se realmente ela volta na expressão original que nós temos, para verificar se realmente essa daqui é a nossa primitiva, então eu vou falar lá que o nosso u vai ser igual a 1 mais x ao quadrado. Então, a derivada dessa minha expressão, f' de x, vai ser a derivada da minha função com relação a u, então, derivada de f de u com relação a u, multiplicado pela derivada de u com relação a x. Então, eu preciso aplicar a regra da cadeia na minha expressão para ver se realmente volta a minha expressão original. Então, a minha expressão ali, se eu escrever com relação a f de u, então, meu f de u aqui vai ser 2 sobre 3. Então, o meu f de u vai ser igual a 2 sobre 3. Essa raiz quadrada eu já vou escrever como sendo aqui um exponencial. Eu sei que 1 mais x ao quadrado é u ao cubo, mas já vou escrever isso daqui como sendo u elevado a 3 sobre 2, mais uma constante. Então, se nós fizermos aqui a derivada do f de u com relação a u, nós vamos ter aqui derivada, então o f' de x para essa situação vai ser derivada da nossa função de u com relação a u. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 2, que multiplica 2 sobre 3, elevado a u. 3 sobre 2 menos 1 vai dar 1 sobre 2. Constante é zero. Vezes a derivada de u com relação a x. Então, derivada de u com relação a x, 2x. Então, vezes 2x. Então, se nós pegarmos aqui, esse 3 vai cancelar com esse 3, esse 2 cancela com esse 2, então nós teremos aqui f' de x é igual a 2x vezes u elevado a meio. Mas quem que é esse u? Esse u nós podemos escrever como sendo raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado.
Ou seja, se eu pegar e integrar utilizando a minha regra da substituição, a hora que eu derivar, eu vou ter que utilizar a regra da cadeia, porque eu fiz uma substituição de variáveis, e quando eu derivo, eu utilizo a regra da cadeia, e aí eu consigo mostrar que a nossa expressão é verdadeira. Então, a partir disso, eu tenho aqui a proposição da regra da substituição. Então, eu vou colocar aqui para vocês a proposição dessa regra, vou enunciar ela para vocês, e vocês vão perceber que ela é simplesmente seguindo esses passos que nós fizemos. Não é um passo tão difícil, basta a gente conseguir fazer a substituição de variáveis, e a partir disso a gente consegue resolver a integral de maneira bem trivial. Então, se nós enunciarmos aqui a regra da substituição, nós vamos ter o seguinte. Então, se nós falarmos aqui que, se nós tivermos uma variável u, que é igual a g de x, e ela for uma função derivável, cuja imagem é um intervalo i, e f for contínuo em i, então nós podemos falar que a integral de f de g de x vezes g' de g de x dx é igual à integral de f de u du. Ou seja, eu consigo fazer a substituição das minhas variáveis, da minha função composta, e aí eu consigo fazer a integração dessa minha variável na minha variável substituída. O que vocês precisam observar é que essa regra da substituição para integração, ela foi demonstrada utilizando a regra da cadeia para derivação, que é a mais fácil para resolver. E vocês devem notar também que se o nosso u for igual a g de x, então o du vai ser g' de x dx. Ou seja, eu vou derivar a nossa expressão. Então, uma forma de recordar a regra da substituição é imaginar esse nosso dx e esse nosso du, como eu mostrei aqui para vocês, como sendo diferenciais. Então, a regra da substituição diz para nós que é permitido operar com dx e du após sinais de integração, como se fossem diferenciais. Então, quando eu faço a substituição aqui, tanto esse dx quanto esse du, eles vão trabalhar para nós como sendo diferenciais. Ou seja, estarei trabalhando com variações, estou diferenciando a nossa expressão com relação a essas variáveis. Mais um exemplo aqui para nos mostrar essa possibilidade de integral. Então, eu vou ter aqui agora um segundo exemplo, dado pela integral de x ao cubo, cosseno de x à quarta mais 2, dx. Então, integral de x ao cubo, cosseno de x à quarta mais 2. Primeira coisa, eu preciso saber qual é a minha variável que eu vou fazer substituição. Qual que eu devo escolher? Primeira questão, eu preciso ver, é uma função composta? Sim, é uma função composta. Eu tenho aqui x ao cubo e eu tenho aqui cosseno de x à quarta mais 2. Então, eu tenho aqui uma função composta. Eu sei integrar x ao cubo, mas eu não sei integrar essa função composta. Então, o candidato forte para nós aqui é trabalhar com esse cara aqui dentro do cosseno. Então, eu vou falar que o nosso u é igual a x à quarta mais 2. Se eu achei quem que é o u, eu preciso achar quem que é o dx. Para achar quem que é o dx, eu vou fazer a derivada de u com relação a esse x, para eu isolar e encontrar quem que é esse nosso dx. Então, se nós pegarmos e diferenciarmos aqui u com relação a dx, ou seja, derivada de u com relação a x, vai ser igual a 4x ao cubo. Derivada de 2 é igual a 0. Se nós isolarmos aqui, ou seja, multiplicando aqui em cruz, eu consigo determinar que dx vai ser igual a du dividido por 4x ao cubo. Então, se nós pegarmos e substituirmos essas expressões na nossa expressão original, isso aqui vai ficar integral de x ao cubo, cosseno de u, dx. Quem que é o nosso dx agora? Vai ser du dividido por 4x ao cubo. A partir disso, esse nosso x ao cubo, eu posso cancelar com o nosso x ao cubo que eu tenho aqui. Então, nossa integral, pode ser reescrita como sendo a integral
de cosseno de U du sobre 4. Esse sobre 4 eu posso colocar para fora da integral, é a constante multiplicando aqui, então vai ficar 1 sobre 4, multiplicado por cosseno de U du. Se nós lembrarmos lá da nossa tabelinha de expressões, a integral do cosseno é o seno, então isso aqui vai ficar 1 sobre 4, seno de U, mais uma constante. Se nós lembrarmos aqui quem que é o nosso U, voltarmos para a expressão original, o nosso U é x² mais 2. Então, substituindo aqui, nós vamos ter 1 sobre 4, seno de x² mais 2, mais uma constante. Então, essa aqui é o resultado. Observe aqui que no estágio final, nós devemos sempre retornar para a variável original x. Tá? Todas as substituições que a gente faz nas nossas variáveis, a hora que eu for colocar o resultado final, sempre tem que voltar para a variável original. Sempre. Tá? Nunca você faz modificação. Você pode fazer modificação que você quiser, mas o resultado final tem que estar na coordenada, tem que estar na variável original que vocês estavam trabalhando no enunciado. Aqui eu deixo para vocês, para verificarem a resposta, ou seja, verificar se isso daqui está correto. Você precisa derivar, se você derivar, você vai chegar no resultado lá do nosso Fzinho. Se estiver correto, ele vai bater, tá? Como eu falo para vocês, já falei, vou repetir. Parte de integral, você já tem o gabarito na tua mão. Todas as expressões que você tiver lá, basta você derivar o resultado e vai bater. Se você fez certo, vai bater. Se não chegou lá no resultado, se você derivou e não chegou no resultado, é porque tem alguma coisa errada. A ideia nossa aqui por trás da regra da cadeia, desculpa, por trás da regra da substituição, é substituir uma integral relativamente complicada por uma mais simples. Isso geralmente é obtido mudando-se da variável original x para uma nova variável u, que também vai ser função aqui de x. Então, nessa forma que nós fizemos, nós substituímos essa integral lá no primeiro exemplo, nesse primeiro exemplo, essa integral de x ao cubo cosseno de x² mais 2 dx, pela mais simples, ou seja, 1/4 da integral de u du. O desafio principal dessa nossa regra de substituição é descobrir uma substituição apropriada. Essa é a parte mais difícil que eu falo para vocês. Mas a partir do momento que vocês determinaram quem que é essa expressão, a partir do momento que vocês fizeram, você deve sempre tentar escolher u como uma função no integrando cuja diferencial também ocorra. Exceto, claro, por um fator constante. Você nunca vai pegar um fator constante, você vai pegar aí uma variável, que é uma função no integrando cuja diferencial também ocorra. Ou seja, se você derivar ela, ela vai acontecer. Agora você vai pegar lá uma função constante, se você derivar, vai dar zero. Então, essa é uma dica. Foi o que aconteceu nesse exemplo. Agora, se isso não for possível, você precisa tentar escolher o u como alguma parte complicada do integrando. Por exemplo, se vocês tiverem uma função interna em função composta, utilizem ela. Achar a substituição correta tem algo de artístico, tá? É normal errar na escolha da substituição. Se sua primeira tentativa não funcionar, você precisa tentar outra substituição. Sempre vocês vão tentando até vocês determinarem quem que é essa nossa expressão. Vou fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês como que isso daí é possível, se a gente escolher errado a nossa variável. Ou então, vou mostrar para vocês duas opções. Não é que escolher errado, vou mostrar para vocês que existem duas maneiras aí de escolher essas variáveis. Então, um segundo exemplo para ilustrar isso é dado aqui pela integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx. E eu vou trabalhar aqui com a nossa expressão. Então, do jeito que a gente vem fazendo, eu vou escolher aqui, como sendo a minha variável de substituição, vou falar que o meu u é igual a 2x mais 1. Vou trabalhar com essa maneira aqui de fazer a substituição. Então, se eu trabalhar aqui, vai ficar a derivada de u com relação a x, para eu determinar quem que é o meu dx. Então, a derivada aqui de u com relação a x é igual a 2.
a partir disso eu fizer aqui o isolar, ou seja, multiplica aqui em cruz, eu vou chegar aqui dx é igual a du sobre 2. Então, nós vamos ter aqui a integral da raiz quadrada de u, du sobre 2. Esse 1 sobre 2 posso colocar para fora da integral, então vai ficar 1 sobre 2 a integral de raiz de u. Essa raiz quadrada eu vou escrever como sendo u elevado a meio du. Se nós integrarmos isso daqui, vai ficar 1 sobre 2. U elevado a meio, a integral de u elevado a meio é 1 sobre 2 mais 1, então vai ficar 3 sobre 2, dividido aqui por 3 sobre 2, mais uma constante. Se nós rearranjarmos ali, eu vou copiar aqui o 1 sobre 2, vou copiar o de cima e vou multiplicar pelo inverso do denominador, então vai ficar 1 sobre 2, u elevado a 3 sobre 2, vezes o inverso do de baixo, 2 sobre 3, mais uma constante. Esse 2 está aqui dividindo, cancelo com esse 2 que está multiplicando, então esse daqui vai ficar u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, mais uma constante. Voltando ali a nossa variável original, ou seja, eu preciso dizer agora quem que é o meu, voltar para x. Então, o u eu sei que é 2x mais 1. Então, aqui lá vai ficar 1 sobre 3, raiz quadrada de 1 mais, de 2x mais 1. Tudo isso daqui elevado ao cubo, mais uma constante. Essa é uma maneira de resolver. Poderia fazer de uma maneira diferente também. Ou seja, vamos fazer pela segunda maneira. Então, vou colocar aqui a segunda maneira. Agora eu vou falar que a nossa expressão u é toda aquela raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada de 2x mais 1. Eu posso pegar aqui e fazer a divisão. Então, posso fazer derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x é uma função composta, então eu preciso fazer essa derivada. Ou então, eu posso pegar aqui e fazer uma substituição direta. Então, derivada de u com relação a x vai ser a derivada aqui da nossa expressão, ou seja, derivada aqui de 2x mais 1 com relação a x. Se eu pegar e isolar quem que é o nosso dx aqui, então o nosso dx vai ser du sobre raiz quadrada de 2x mais 1. Correto? Fica mais fácil. Fazendo aqui, dando sequência a esse nosso passo, eu posso pegar a nossa expressão que nós fizemos aqui anteriormente e trabalhar com ela da seguinte maneira. Posso inverter aqui, então nossa expressão du vai ficar aqui raiz quadrada de 2x mais 1 dx. E a partir disso eu consigo resolver nossa expressão, consigo fazer substituição. Notem que aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Eu preciso derivar quem que é essa expressão com relação a x, preciso trabalhar aqui com a derivada, tudo mais, tal. Então, vamos fazer aqui, vamos fazer a derivação dela, derivada dessa expressão. É uma função composta, né? Então, esse u aqui, eu posso reescrever como sendo 2x mais 1 elevado a meio. E a derivada disso daqui vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Vou deixar a raiz quadrada para depois. Depois ela fica embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 2x mais 1 elevado a menos meio vezes a derivada do de dentro, pela regra da cadeia. Então, esse daqui vai ficar
du dx. Esse 2 eu posso cancelar com esse 2. Isso daqui vai ser o quê? 1 sobre a raiz quadrada de 2x mais 1. E aí, se eu isolar aqui, para achar quem que é o du, ou até mesmo para eu achar quem que é o nosso dx, que é o que a gente quer encontrar, nosso dx vai ser o quê? Raiz quadrada de 2x mais 1 du. Mas o que é o nosso raiz de 2x mais 1? Eu falei que é u. Então, dx é u du. Ou seja, eu tenho lá uma multiplicação. Eu vou ter a nossa expressão como sendo a integral da raiz quadrada de 2x mais 1, que eu falei que é u, vezes dx, vezes u du. Então, isso daqui vai ser a integral de u ao quadrado du. A integral de u ao quadrado du vai ser u ao cubo sobre 3, mais uma constante. Se nós pegarmos e substituirmos quem que é o nosso u, como que vai ficar? Então, isso daqui vai ser 1 sobre 3. Esse nosso u é raiz de 2x mais 1. Então, isso daqui vai ficar raiz quadrada de 2x mais 1 elevado ao cubo, mais uma constante. E aí a gente chega no mesmo valor que nós calculamos aqui atrás. Então, existem duas maneiras. Não é única a expressão. A gente geralmente escolhe a maneira mais fácil para a gente resolver. Ou seja, eu tento escolher a maneira mais simples para eu substituir as minhas variáveis, de tal forma que eu consiga derivar ou até mesmo integrar de maneira mais trivial. Vou fazer um terceiro exemplo para mostrar para vocês. Eu tenho agora a integral de x dividido por 1 menos 4x ao quadrado, raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado, dx. Eu quero fazer a minha derivada. Desculpa, eu quero fazer a minha integração. Então, primeiro passo, fazer substituição. Mas quem que eu faço substituição? Eu falo que é a raiz, eu falo que é o x, eu falo que é 1 menos 4x ao quadrado. Como eu falei para vocês, tentem sempre dar preferência para a função composta. Então, vamos falar que nós temos aqui um u, que é igual a 1 menos 4x ao quadrado. A partir disso, você pode calcular quem que é o nosso du dx. Então, du dx aqui, derivada de 1 é 0. Derivada de menos 4x ao quadrado vai ficar igual a menos 8x. A partir disso, vocês podem isolar, achar quem que é o dx. Então, dx vai ser igual a menos du sobre 8x. Então, nossa integral vai ficar integral de x dividido pela raiz quadrada de u dx. Mas quem que é o dx? Menos du sobre 8x. Esse x pode cancelar com esse x. Então, vamos reescrever aqui, vai ficar menos, vou colocar já para fora o 8 ali, menos 1 sobre 8. A integral de du dividido pela raiz quadrada de u. Aí eu consigo integrar de maneira mais fácil. Então, isso daqui vai ser menos 1 sobre 8. A integral, essa raiz quadrada eu vou escrever da seguinte maneira. U elevado a menos meio du. Então, vai ficar menos 1 sobre 8. Menos meio mais 1 dá meio. Então, U elevado a meio, mais uma constante.
Se nós substituirmos na nossa equação original, ou seja, voltar para o x, então vai ficar menos 1 sobre 8. Esse nosso u vai ser raiz quadrada de u. Mas quem que é o nosso u? 1 menos 4x ao quadrado. Mais uma constante. Então, essa aqui é uma possibilidade para que vocês resolvam a nossa expressão. Pode ser mais fácil? Não pode? Como que faz? Ah, tá. Lembrando aqui ainda, que se eu integrar aqui com relação, vai somar meio aqui e vai ficar meio aqui embaixo também, né? Vai ficar aqui 1 sobre 2. Então, na hora que eu vier para cá, vai ficar 2 sobre 1. Então, isso daqui vai ficar menos 1 sobre 4, raiz quadrada de menos 1 menos 4x ao quadrado, mais uma constante. Então, a resposta desse exemplo ela pode ser verificada por derivação, mas em vez disso, nós vamos verificá-la. Você pode fazer uma verificação de forma gráfica também. Você pode plotar o gráfico e verificar o que acontece. Então, você pode utilizar o Octave aí para plotar esse gráfico e ver se a nossa expressão vai estar abaixo da nossa curva. Você vai ver aí que quando você essa resposta ela vai ser razoável aí devido ao gráfico dessa expressão. Vou colocar aqui mais um exemplo para mostrar para vocês a regrinha da substituição. Então, um quarto exemplo aqui. Vou ter aqui a integral do exponencial 5x dx. Então, preciso fazer uma primeira substituição. Eu vou falar que o u é o 5x. Então, du dx, derivada de u com relação a x, é igual a 5. Portanto, dx é igual a du sobre 5. Então, se nós fizermos a substituição, vai ficar a integral de exponencial u dx. Mas quem que é o dx? Du sobre 5. Vou pôr para fora esse 1 sobre 5. Então, vai ficar a integral de exponencial u du. Integral de exponencial u du, a gente já sabe fazer, bem fácil, né? Integral de tanto a derivada quanto a integral do exponencial próprio exponencial. Isso aqui vai ficar 1 sobre 5 exponencial u mais uma constante. Preciso retornar para a minha variável original. Isso daqui vai ficar 1 sobre 5 exponencial de 5x mais a nossa constante. Claro, pessoal, isso daqui é experiência, tá? Quanto mais experiência, mais você vai ser capaz de avaliar integrais como esses exemplos, sem precisar fazer uma substituição explícita. Você pode reconhecer aí o padrão nessas equações, onde o integrando aí no lado esquerdo é o produto da derivada de uma função externa pela derivada de uma função interna, e você pode resolver de maneira mais rápida, de maneira mais simples. Só de bater o olho, ó, já consigo fazer essa substituição, consigo resolver assim, tal, consigo simplificar, fica mais fácil. Claro que nem sempre é tão fácil. Como eu falei para vocês, eu preciso ter experiência, eu preciso aprender a fazer algumas substituições, preciso fazer algumas soluções nas nossas equações. Vou colocar aqui um exemplo mais complicadinho de fazer substituição, antes de eu passar aqui alguns exercícios para vocês treinarem. Então, eu vou fazer aqui uma substituição, um exercício um pouco mais complicado. Então, quinto exemplo aqui, eu vou ter a integral de raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, multiplicado aqui por x à quinta dx. Então, eu vou fazer aí algumas substituições. Posso trabalhar aqui com essa expressão aqui, 1 mais x ao quadrado, falar que é ela, o meu u.
Mas eu posso fazer alguns remanejamentos na nossa expressão. Por exemplo, eu posso fatorar esse nosso x à quinta, eu posso reescrever esse nosso x à quinta como sendo aí um x à quarta vezes x. Só para dar uma facilitada aqui para nós. Se eu fizer isso, eu continuo, vou chamar aqui que o meu u é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, du dx vai ser igual a 2x. E daqui eu saio que dx é igual a du sobre 2x. Então, se nós fizermos aí uma substituição na nossa expressão, nós teremos aqui a integral da raiz quadrada de u, integral da raiz quadrada de u, da nossa expressão, multiplicado pelo nosso x à quinta, só que o nosso x à quinta nós fizemos aqui x à quarta vezes x, vezes dx. Mas quem que é dx? du sobre 2x. Ok? Beleza. Então, aqui eu consigo já dar uma simplificada aqui. Consigo cancelar esse x com esse x. Então, nós vamos ter agora 1 sobre 2, a integral da raiz quadrada de u, vezes x à quarta du. Mas, professor, ainda ficou esse x à quarta. E aí? O que eu posso fazer? Como que eu resolvo esse tipo de situação? Ok, vamos parar para pensar. O que eu tenho aqui? Eu tenho que u é igual a 1 mais x ao quadrado. É o que a gente fez lá atrás. Mas e se eu pegar e abrir esse cara aqui? Pegar e falar, elevar todo mundo ao quadrado, tanto na esquerda quanto na direita. Vai ficar 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Correto? Se eu pegar e expandir isso daqui, vou ter lá que u ao quadrado vai ser o quê? Um x ao quadrado. Só que o quadrado do primeiro, então vai ficar x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É isso que eu tenho. X à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Vezes, então, isso daqui, u ao quadrado, é igual àquilo lá. Ok, mas do jeito que nós temos ali, ainda não dá para simplificar. Eu tenho ali alguma expressão, eu achei ali quem que é o nosso du, eu consegui simplificar, consegui dar uma reduzida, mas eu tenho lá ainda um x à quarta. Como que faço para fazer aquela substituição? Como que eu consigo resolver? Se eu trabalhar dessa maneira, fica aqui um pouco complicado, né? Eu peguei, expandi aqui, não ficou tão legal. Vamos fazer de uma maneira diferente, para ficar um pouco melhor, para ficar um pouco mais fácil para nós. Eu tinha lá o u, que é igual a 1 mais x ao quadrado. Se eu pegar e elevar aqui, vai ficar um pouco mais difícil. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Ao invés de eu pegar e elevar todo mundo ao quadrado, antes de fazer tudo isso daqui, eu vou fazer uma manipulação um pouco mais simples. Eu vou fazer um passo anterior. Eu vou achar quem que é o x ao quadrado. Que aí depois eu acho quem que é o x à quarta, só levar ao quadrado de novo. Então, x ao quadrado aqui pela nossa expressão vai ser u menos 1. Se eu quero achar quem que é o x à quarta, basta levar todo mundo ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a u menos 1 ao quadrado.
Ou seja, x ao quadrado é x à quarta, que é igual a u menos 1 ao quadrado. Perfeito, professor. Conseguimos achar aqui nossa expressão para o x à quarta, dependendo de u. Beleza, então vamos lá. Então vai ficar 1 sobre 2, integral da raiz quadrada de u, multiplicado por x à quarta. Mas quem que é o x à quarta? U menos 1 ao quadrado, du. Eu vou abrir aqui a nossa expressão que nós temos, aquele u menos 1 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 2, a integral da raiz quadrada de u, vezes. Então, vai ser o quadrado do primeiro, u ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Deu. Agora eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Vou multiplicar todo mundo aqui. Então, raiz de meio. Então, isso daqui, vamos fazer assim: 1 sobre 2, integral de u elevado a meio, multiplicado por u ao quadrado, menos 2u mais 1. Deu. Então, fazendo agora a distributiva, vai ficar distributiva, a mesma base, copia a base, somos expoentes. Meio mais 2, isso aqui vai dar 2,5. Então, 2,5 eu sei que é 5 sobre 2. Menos, então esse meio aqui está multiplicando todo mundo, né? Ainda tem integral, né? Integral. Eu só estou fazendo multiplicação, depois a gente vai integrar ainda. U elevado a meio menos, vezes menos 2u, então vai ficar menos 2, copio a base e somos expoentes. Meio mais 1 dá 1,5, ou seja, 3 sobre 2. Mais u elevado a meio. Deu. Agora eu consigo integrar. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Integral aqui, integral de u elevado a 5 sobre 2, vai ficar u elevado a 5 sobre 2 mais 1, dividido por 5 sobre 2 mais 1, menos 2 vezes u elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido por 3 sobre 2 mais 1, mais u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Mais uma constante. Então, se nós resolvermos aqui, vai ficar 1 sobre 2. 5 sobre 2 mais 1 dá 7 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar u elevado a 7 sobre 2, dividido por 7 sobre 2. Então, eu vou fazer já o inverso. Vezes 2 sobre 7. Menos 3 sobre 2 mais 1 vai dar... Então, 3 sobre 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5. O que é 2,5? 5 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar u elevado a 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. Já vou fazer multiplicado aqui pelo inverso, então 2 sobre 5. Mais meio mais 1 dá 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, isso aqui 3 sobre 2. E aqui multiplicado aqui por 2 sobre 3. Mais uma constante. Legal, eu ainda tenho esse 1 sobre 2 multiplicando todo mundo. Então, vai cancelar com 2 de todo mundo. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 7, u elevado a 7 sobre 2, menos 1 sobre 5 vezes u elevado a 5 sobre 2. Então, aqui em cima tinha o 4, tinha o 2, na hora que passar aqui vai ficar o 4 sobre 5. Então, na hora que eu dividir aqui, vai ficar 2 sobre 5 aqui, ao invés de 1 sobre 5. Então, menos 2 sobre 5, mais 1 sobre 3, u elevado a 3 sobre 2, mais uma constante. Preciso retornar para a minha variável original. Eu sei que o u que a gente falou é 1 mais x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 7. 1 mais x ao quadrado, elevado a 7 sobre 2, menos 2 sobre 5. 1 mais x ao quadrado elevado a 5 sobre 2, mais 1 sobre 3, 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2, mais uma constante. Então, notem aqui, o negócio já ficou um pouco mais interessante.
Não é tão difícil, mas já começou a ficar um pouco mais elaborado. Eu vou retornar aqui, vou reexplicar aqui, vou mostrar o passo a passo de novo, para que vocês entendam. Então, tem agora aqui uma expressão para fazer aqui a resolução. Então, raiz quadrada, integral de raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, vezes x elevado a 5 dx. Posso pegar esse x à quinta e escrever como sendo x à quarta vezes x, para ficar um pouco mais fácil. Eu nem precisava, para falar a verdade, né? Porque na hora que eu pegar aqui, eu vou achar esse 2x aqui. Eu vou achar que o dx é igual a du sobre 2x. Na hora que você fizer x à quinta dividido por 2x, vai ficar x à quarta sobre 2. Você nem precisava ter feito isso daqui. Só coloquei para mostrar para vocês que eu posso cortar o x com x, tá? Só para ficar mais fácil. Então, eu vou falar que a minha substituição aqui, eu vou falar que esse 1 mais x ao quadrado é o u. A partir desse cara aqui, eu acho quem que é a derivada de u com relação a x. Então, vai ficar a raiz quadrada de u vezes x à quarta vezes x vezes du sobre 2x. Esse x cancela com esse x, mas ainda sobrou aqui para nós o x à quarta. Aqui da nossa expressão, eu posso isolar quem que é o x ao quadrado, e isolar e elevar todo mundo ao quadrado para aparecer um x à quarta aqui para nós. Então, vai ficar x à quarta multiplicado por u menos 1 ao quadrado, e aí eu consigo fazer a substituição. Então, esse x à quarta passa a ser u menos 1 ao quadrado, vezes a raiz de u. E aí basta você fazer aqui, acha quem que é o quadrado aqui da nossa diferença. O quadrado da nossa diferença é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí vocês vão fazer a distributiva da raiz de u. A raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Como estão todos aqui na mesma base, basta você copiar a base e soma os expoentes. Então, u elevado a meio vezes u ao quadrado, isso daqui vai ficar u elevado a 5 sobre 2, menos 2 vezes u elevado a meio, vai ficar menos 2u elevado a 3 sobre 2. O elevado a meio vezes 1 é o próprio u elevado a meio, então essa integral de tudo que deu. E aí basta você integrar utilizando a regrinha da integração, para ficar de maneira mais simples e para ficar de maneira mais rápida. E aí basta você integrar, você consegue achar quem que é a resposta da nossa expressão. Eu vou colocar aqui um último exemplo, considerando agora uma função trigonométrica. Então, nós vamos ter aqui a integral da tangente de x dx. Então, sexto exemplo aqui, integral de tangente de x dx. E eu vou resolver essa integral da seguinte maneira. Eu vou reescrever essa tangente de maneira que fique mais fácil. Eu já tenho a tabela lá, né? Eu já sei qual que é a integral da tangente de x dx. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou reescrever essa tangente de x em forma de seno e cosseno. Ou seja, tangente é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Vou provar para vocês porque que a tangente de x vai dar o valor que nós já vimos lá na tabela. Então, se nós pegarmos aqui, eu posso fazer uma substituição de variáveis. Professor, qual que eu substituo? Tanto faz. Ou seno ou cosseno. Vê uma maneira mais fácil. Vamos falar aqui que o u é igual ao nosso cosseno de x. Então, se vocês fizerem aqui du dx, du dividida, derivada de u com relação a x, derivada do cosseno de x, vai ser igual a menos seno de x. A derivada de u com relação a x, derivada do cosseno, menos seno. Portanto, quem que vai ser o dx? Dx vai ser du dividido por menos seno de x. E tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Para não confundir. Já vi muita gente confundindo. Ah, mas qual que é a derivada do seno? Qual que é a derivada? Acaba confundindo. Vai lá, coloca que a derivada do seno é menos cosseno, a integral do cosseno é menos... Tem que tomar muito cuidado. Você precisa lembrar que a derivada do seno é cosseno e que a integral do seno é menos cosseno. Tá? Então, tem que sempre lembrar disso. Então, se nós pegarmos e substituirmos, isso daqui vai ficar a integral do seno de x dividido... O cosseno eu falei que é u. Então, isso aqui é dividido por u dx, mas quem que é dx? É du
dividido por menos seno de x. Seno eu cancelo com seno, então isso aqui vai ficar integral menos a integral de du sobre u. E aí, posso reescrever isso daqui também como sendo menos a integral de 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u, ln. Então, isso aqui vai ser menos ln de u mais uma constante. Se eu pegar aqui e voltar para a variável original, isso aqui vai ficar menos o ln do u. Mas quem que é o? Cosseno de x. Pô, professor, mas eu lembro lá que o senhor tinha falado que a nossa expressão lá era um pouco diferente disso daqui. Sem problemas. Vou trabalhar aqui, vou rearranjar essa nossa expressão. Esse menos ln aqui, eu posso, através das propriedades de logaritmo natural, esse menos aqui é a mesma coisa que ln do cosseno de x, esse menos ln de cosseno de x é a mesma coisa que ln do cosseno de x elevado a menos 1, mais uma constante. Mas o que é cosseno menos 1? Cosseno menos 1 é 1 sobre o cosseno. Mas o que é 1 sobre o cosseno? 1 sobre o cosseno, nada mais, nada menos que é a secante. Então, o resultado desse exemplo a gente pode escrever também como sendo a ln da secante de x mais uma constante. Tanto faz você escrever aqui menos ln de cosseno de x mais constante ou ln da secante. Todas essas regras também valem para as nossas expressões, para as nossas integrais definidas. Vocês resolvem da mesma forma. Depois que resolveu, basta fazer a substituição dos nossos valores, das integrais definidas, e acha o valor final da tua expressão. Ok? Tudo isso que a gente está fazendo vale também para as integrais definidas. Eu vou passar para vocês agora alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Vamos começar aqui pelo primeiro exercício. Nós temos a calcular a integral fazendo já a substituição dada. No primeiro exercício aqui, nós temos cosseno de 3x dx. E ele fala para a gente utilizar aqui a substituição, falando que o u já é o 3x, já mostrou para nós qual que é a substituição que nós devemos fazer. Então, fazendo isso, nós vamos ter aqui que o cosseno de u dx. Para achar quem que é o dx, basta eu fazer a substituição, basta eu fazer a derivação do nosso u com relação a x, então du dx é igual a 3x. A partir disso daqui, derivada de u com relação a x é 3x, então vou derivar o 3x. A derivada de u com relação a 3x, se nós pegarmos aqui, é igual a 3. Então, já posso até apagar aqui esse nossa expressão. Então, a integral aqui de u, a derivada de u com relação a x é 3. Se eu isolar aqui o nosso dx, nós vamos chegar aqui em du sobre 3. Então, fazendo aqui, nós vamos ter a integral do cosseno de u. Esse dx agora vai ser du sobre 3. Posso passar esse 1 sobre 3 para fora da integral. Então, vai ficar 1 sobre 3 integral da cosseno de u du. E aí, integral do cosseno menos seno. Então, isso aqui vai ficar menos seno de u sobre 3. Desculpa, integral do cosseno é seno positivo. Né? Perdão. A integral do cosseno é seno. Então, seno de u sobre 3, mais uma constante. Preciso retornar para a minha variável original, ou seja, eu falei para vocês que sempre que eu resolvo, faço substituição, preciso voltar para as variáveis originais. Então, reescrevendo aqui, esse u é 3x. Então, vai ficar seno de 3x sobre 3, mais uma constante. O segundo exemplo, a integral aqui é de x multiplicado por 4 mais x ao quadrado elevado a 10, dx. E aí, o u foi dado como sendo 4 mais x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar integral de x e multiplica o u elevado a 10 dx.
O U, eu falei que já foi dado como sendo 4 mais x ao quadrado. Preciso derivar isso daqui com relação a x. Então, derivada de U com relação a x, isso daqui, derivada de 4 é zero, derivada de uma constante é zero. Derivada de x ao quadrado, isso daqui é igual a 2x. Se eu isolar aqui o nosso dx, dx vai ser igual a du sobre 2x. Então, reescrevendo lá, vai ficar integral de x vezes u elevado a 10, du sobre 2x. Esse x daqui do 2x posso cancelar com esse outro x. Um está lá em cima e o outro está lá dividindo, então eles podem se cancelar. Vou colocar aquele 1 sobre 2 para fora, então vai ficar 1 sobre 2 a integral de u elevado a 10 du. Bem trivial essa integral, integral de u elevado a 10 vai ser u elevado a 11 sobre 11, mais uma constante. Preciso voltar para a minha variável original, então vou fazer a substituição da onde tem u, eu vou escrever ali pela minha variável contendo x, então aqui lá vai ficar 1 sobre 22, vou deixar sem 1 sobre, vou colocar já fazendo a substituição, então vai ficar 4 mais x ao quadrado, elevado a 11, dividido por 22, mais uma constante. O terceiro, eu tenho lá integral de x ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de x ao cubo, mais 1. X ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de x ao cubo, mais 1. X. E foi dado que o u deve ser igual a x ao cubo, mais 1. Então, seguindo a nossa ideia, derivada de u com relação a x vai ser igual a 3x ao quadrado. Derivada de 1 é zero. Devo isolar para achar quem que é o meu dx. Então, dx vai ser du dividido por 3x ao quadrado. Substituindo na nossa integral, vai ficar a integral de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de u vezes du dividido por 3x ao quadrado. Posso cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. Vou pôr para fora já que esse 1/3. Vai ficar 1/3 integral de u elevado a meio du. Seguindo as nossas propriedades de integração, essa integral vai ficar 1 sobre 3 multiplicado por u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Mais uma constante. Igual a 1 sobre 3, copio de cima, então vai ficar u elevado a 3 sobre 2, multiplico pelo inverso do de baixo, então 2 dividido por 3, mais uma constante. Então, rearrumando isso daqui, e já voltando para a nossa expressão u, colocando lá u como sendo x ao cubo mais 1, nós vamos chegar aqui que o resultado é 2 sobre 9, vezes o nosso u é x ao cubo mais 1, elevado a 3 sobre 2. O quarto exercício, nós temos a integral de dt dividido por 1 menos 6t elevado à quarta. E aí o enunciado fala para chamar esse nosso 1 menos 6t de u. Então, se nós fizermos a substituição, eu preciso encontrar quem que é du dt. Du dt vai ser igual a menos 6, derivada de 1 é zero, derivada de menos 6t dá menos 6. Portanto, o nosso dt vai ser igual a menos du sobre 6. Substituindo na nossa expressão, vai ficar a integral de, então dt vai ser menos du sobre 6, dividido por u elevado à quarta. Isso daqui eu posso copiar o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo, então isso daqui vai ficar a integral de menos du sobre 6u à quarta,
Eu copiei o de cima, multipliquei pelo inverso de baixo. O inverso de baixo vai ser 1 sobre u à quarta. Posso colocar esse 1 sobre 6 para fora, então vai ficar 1 sobre 6, a integral de menos. Esse u à quarta eu vou colocar para cima. Vou colocar o menos aqui para fora também, menos 1 sobre 6, integral de u elevado a menos 4, deu. E aí a nossa integral vai ficar menos 1 sobre 6. Integral de u elevado a menos 4 vai ficar u elevado a menos 3 dividido por menos 3, mais a constante. Esse menos aqui com esse menos vai ficar mais. Então vai ficar 1 sobre 18 u ao cubo, mais a constante. Devo retornar o nosso u. Nosso u é 1 menos 6t. Esse aqui vai ficar 1 sobre 18 multiplicado por 1 menos 6t ao cubo, mais a constante. O quinto exercício, eu tenho a integral do cosseno ao cubo de θ, multiplicado pelo seno de θ, dθ. E aí eu falei para fazer uma substituição. Então, vou falar que eu tenho um u, que é igual a um cosseno de θ. Então, se eu seguir essa ideia, eu preciso achar quem que é o du de θ. Derivada de u com relação a θ, derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de θ. Portanto, o dθ será menos du sobre seno de θ. Então, fazendo a substituição, o cosseno eu falei que é u, então vai ficar u ao cubo, vezes seno de θ, dθ, mas quem que é o dθ? Menos du sobre seno de θ. Esse seno aqui eu posso cancelar com seno aqui de cima. Esse daqui vai ficar, vou colocar o menos para fora da integral, então esse aqui vai ficar menos a integral de u ao cubo du. E a integral aqui bem trivial. Essa aqui vai ficar menos u à quarta sobre 4, mais a constante. Retornando para a variável original, isso aqui vai ficar menos cosseno à quarta de θ sobre 4, mais a constante. Sexto exercício, eu tenho aqui a integral da secante ao quadrado de 1 sobre x, dividido por x ao quadrado, dx. E o enunciado fala para fazer o u igual a 1 sobre x. Então, preciso achar quem que é du dx. Então, a derivada, eu posso escrever isso daqui como sendo x elevado a menos 1. Derivada aqui de du sobre dx, então a derivada daquilo lá vai ser menos x elevado a menos 2. Ou seja, aquilo lá vai ser igual, então du dx vai ser igual a menos 1 sobre x ao quadrado. E daqui acaba ficando até mais trivial, né? Daqui eu consigo achar quem que é o nosso dx. Então, o nosso dx vai ser igual a menos x ao quadrado du. Então, se nós substituirmos, vai ficar lá integral da secante ao quadrado de u dx. Mas quem que é o dx? Menos x ao quadrado du, todo mundo aqui dividido por x ao quadrado. Esse x ao quadrado eu posso cancelar com esse x ao quadrado. Então, esse daqui vai ficar igual a menos, esse menos põe para fora. Vai ficar a integral da secante ao quadrado
de u du. A integral da secante ao quadrado, ela é tabelada. Então, basta a gente pegar a nossa tabela as nossas tabelas trigonométricas, para a gente lembrar o que é a integral da secante ao quadrado. Pegando a nossa tabela da integral da secante ao quadrado, vocês vão fazer a substituição e vocês conseguem resolver. Então, se você pegar a tabela, a gente sabe que a integral da secante ao quadrado é a tangente. Então, aquilo lá vai ficar igual a menos a tangente de u mais a constante. Fazendo a substituição para a variável original, isso daqui vai ficar menos a tangente. Quem que é o u? O u é 1 sobre x, então menos a tangente de 1 sobre x mais a constante. Agora, a partir do próximo exercício, já não foi dado para nós qual que deve ser o nosso u. Agora nós precisamos escolher nós mesmos quem será o nosso u. Então, o exercício 7 nos dá lá a integral de x vezes o seno de x ao quadrado dx. Então, como eu falei para vocês, quando tiver função composta, então a função composta aqui é seno de x ao quadrado. Pega o termo que está composto. Então, você vai falar que u é igual a x ao quadrado. Se você fizer a derivada de u com relação a x, isso daqui é igual a 2x. Então, o teu dx vai ser igual a du sobre 2x. Então, substituindo, nossa expressão vai ficar a integral do seno de u. Então, x vezes seno de u, dx. Mas quem que é dx? É du sobre 2x. Então, vezes du sobre 2x. Esse x pode ser cancelado com esse x. Então, isso daqui vai se tornar a integral. Esse 1 sobre 2 posso colocar para fora também, seguindo aí as nossas regrinhas de integração. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 2, a integral do seno de u du. Integral do seno é menos cosseno, então isso daqui vai ficar 1 sobre 2, então menos 1 sobre 2, cosseno de u mais a constante. Voltando para a variável original que nós escolhemos, então o nosso u é x ao quadrado, então isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2, cosseno de x ao quadrado mais a constante. O número 8 tem aqui a integral de x ao quadrado, multiplicado pelo exponencial de x ao cubo, dx. Tem uma função composta. Minha função composta é o nosso exponencial x ao cubo. Então, você pega lá o termo que está composto, vai falar que ele é u. Então, u é igual a x ao cubo. Se você pegar e escrever isso daqui como derivada de u com relação a x, derivada de u com relação a x, isso daqui é igual a 3x ao quadrado. Se você isolar quem que é o dx, dx vai ser igual a du sobre 3x ao quadrado. Então, fazendo a substituição dessas variáveis na nossa integral, isso daqui vai ficar a integral de x ao quadrado vezes a exponencial de u dx. Mas quem que é dx? Dx é du sobre 3x ao quadrado. Esse 3x ao quadrado eu posso cancelar com esse x ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar, posso colocar 1 sobre 3 para fora. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 3, a integral de exponencial u du. Integral do exponencial, próprio exponencial. Então, se nós fizermos aqui a substituição, então se nós fizermos a integração, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 3, exponencial u mais a constante. Preciso voltar para a minha variável original, então isso aqui vai ser 1 sobre 3, exponencial x ao cubo,
mais a constante. Número 9, nós temos lá integral de 3x menos 2 elevado a 20. Então, integral de 3x menos 2 elevado a 20 dx. Novamente, tem uma função composta. Então, basta eu chamar aqui quem que é o composto. Se eu tenho, qual que eu uso? Vou usar o 20? Não, o 20 é constante. Se você derivar uma constante, dá zero. Então, não tem muito o que fazer. Então, você vai falar que o U é o 3x menos 2. E vocês vão trabalhar aqui o du dx, ou seja, a derivada desse u com relação a x. Derivada de 3x dá 3, derivada de menos 2 dá 0. Portanto, o nosso dx aqui vai ser du sobre 3. Então, se nós reescrevermos essa nossa integral, isso daqui vai ficar sendo a integral de u elevado a 20 dx. Mas o dx é du sobre 3. Então, integral de u elevado a 20 vezes du sobre 3. Coloco esse 1 sobre 3 para fora da nossa integral, então vai ficar 1 sobre 3, integral de u elevado a 20 du. Bem trivial essa nossa integral, então integral de u elevado a 20 é u elevado a 21 sobre 21. Esse daqui vai ficar u elevado a 21 sobre 21, mais a constante. Retornando para as nossas variáveis originais, então isso daqui vai ficar 1 sobre 3. O 21 vezes 3 já podemos fazer, né? Isso daqui é igual a 63, então é 1 sobre 63, multiplicado aqui por 3x menos 2, elevado a 21, mais a nossa constante. Professor, eu cheguei lá na hora da prova, eu esqueci de voltar para a variável original. O exercício está correto? Parcialmente. Não está sempre. Eu fiz a integral, mas eu acabei esquecendo de voltar para a coordenada original. Não, precisa voltar. Não pode esquecer de voltar. Professor, eu estou resolvendo a minha integral indefinida. E eu esqueci de colocar a constante, mais a constante. O exercício está correto? Parcialmente. Não pode esquecer de colocar mais a constante. Não pode esquecer de retornar para a variável original. Porque se você esquece de colocar constante, você está calculando a tua integral, dependendo das condições iniciais ou até mesmo do intervalo que você tem, o valor vai estar errado. Agora, quando você coloca essa constante, você precisa determinar quem que vai ser o valor dela, e com o valor dessa constante, vocês vão conseguir determinar o valor corretamente dessa integral. Próximo exercício aqui, o número 10, é bem parecido. Então, eu vou pular já para o 11, para a gente adiantar. Então, o 11, eu tenho aqui a integral de x mais 1, multiplicado pela raiz quadrada de 2x mais x ao quadrado dx. Professor, e agora? Qual que eu pego? Eu pego x mais 1 ou a raiz quadrada de 2x mais x ao quadrado? Eu falei para vocês, usem o termo que vocês têm a função composta. É única? Não, não é única. Vocês podem fazer várias substituições. Vai ter alguma variável que vai ser mais fácil, vai ter outra que vai ser mais difícil. A gente sempre tenta trabalhar de uma maneira mais simples, para facilitar os nossos cálculos. Então, eu vou chamar aqui o nosso u como sendo 2x mais x ao quadrado, para facilitar os nossos cálculos. Se a gente resolver isso daqui, a derivada de u com relação a x, aqui vai ser igual, derivada de 2x é igual a 2, mais a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Ou também posso colocar em evidência. Então, isso aqui vai ficar du dx, que é igual. Se eu posso colocar o 2 em evidência, então isso aqui vai ficar x. Então, daqui eu consigo achar quem que é o dx. Então, dx vai ser igual a du dividido por 2 multiplicado por x mais 1. Então, se eu fizer a substituição, isso daqui vai ficar a integral de x mais 1
multiplicado pela raiz quadrada de u, du, dividido por 2 vezes x. Esse x mais 1 eu posso cancelar com o outro x mais 1 aqui. Esse 1 sobre 2 vou colocar para fora aqui, então vai ficar 1 sobre 2, a integral. Essa raiz de u vou escrever como sendo u elevado a meio. U elevado a meio du. Para integrar aqui, uso a nossa tabelinha de integral, então isso aqui vai ficar 1 sobre 2, vezes u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mas eu vou fazer a inversa, multiplicado pela inversa, então multiplicado aqui por 2 sobre 3, mais a constante. Esse 2 eu posso cancelar com esse 2, então isso daqui vai ficar igual a u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, mais a constante. Retornando a minha variável original, x, então isso daqui vai ficar igual a 2x mais x ao quadrado. Isso aqui vai ser 2x mais x ao quadrado, elevado a 3 sobre 2, todo mundo dividido por 3, mais a constante. Resultado final. 12, temos lá a integral da secante ao quadrado de 2θ dθ. E bem tranquilo, né? Vou falar que o meu u é igual a 2θ, derivada de u com relação a θ é igual a 2. Então, portanto, dθ é igual a du sobre 2. Então, se nós substituirmos aqui, vai ficar a integral da secante ao quadrado de u dθ, mas dθ é du sobre 2. Posso colocar 1 sobre 2 para fora, vai ficar a integral da secante ao quadrado de u du. Integral da secante ao quadrado, já fizemos um parecido ali atrás, mas podemos consultar a nossa tabela. Integral da secante ao quadrado é tangente. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2, tangente de u, mais a constante. Voltando para a variável original, isso daqui vai ficar tangente de 2θ dividido por 2, mais a constante. Próximo exercício, número 13, eu tenho aqui a integral de dx dividido por 5 menos 3x. Então, número 13, tem aqui a integral dx sobre 5 menos 3x. Então, eu vou falar que o meu u é 5 menos 3x. Tem outra coisa para nós escolhermos também, né? Derivada de u com relação a x. Isso daqui vai ser derivada de 5 dá 0, derivada de menos 3x dá menos 3. Então, daqui eu tiro que o nosso dx é igual a du sobre menos 3. Então, vai ficar integral. O dx vai ser du sobre menos 3, dividido por u. Ou, então, copio de cima. Então, vai ficar integral de du sobre menos 3, multiplicado pelo inverso de baixo. O inverso de baixo é 1 sobre u. Então, isso aqui vai ser a integral de du menos du sobre 3u. E aí eu posso colocar para fora o menos 1 sobre 3. Então, vai ser igual a menos 1 sobre 3. A integral de 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u, ln de u. Então, vai ficar menos 1 sobre 3, ln de u, mais uma constante. Volto para a variável original. Então, minha variável original para a situação é 5 menos 3x. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 3, ln de 5 menos 3x, mais a constante. (14), tranquilo. 14 ali vai ficar com relação a u. Você pode, em vez de chamar de u, você pode chamar de uma outra variável.
Vamos fazer aqui o número 14. Eu tenho aqui a integral de u multiplicado pela raiz quadrada de u menos u ao quadrado du. Nossa, professor, já está com u. Sem problema, vamos chamar de outro, vamos chamar de s. Então, eu vou falar que o s é 1 menos u ao quadrado. Aí a derivada desse s com relação a u, derivada de s com relação a u, derivada de 1 dá 0. Derivada de menos u ao quadrado, menos 2u. Daqui vocês vão achar que du é igual a ds sobre menos 2u. Aí basta fazer a substituição. Isso aqui vai ficar a integral de u vezes a raiz quadrada de s. Du é o quê? Menos ds sobre 2u. Esse exercício é legal, hein? Dá para não confundir aí com o que é u. Você pode perceber que eu estou chamando de u, mas pode chamar de A, B, C, D, F, abacaxi, laranja, maçã, sei lá, qualquer coisa que você quiser chamar. Esse u, posso cancelar com esse u. Então, isso daqui vai ficar, eu vou escrever para fora aqui já o nosso menos 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Integral menos 1 sobre 2, integral de raiz de s, ds. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Raiz de s eu posso escrever como sendo s elevado a meio ds. Aí essa integral, só usar a nossa regrinha de integração, vai ficar s elevado a 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso de baixo, então, vezes 2 sobre 3, mais a constante. Esse 2 cancela com esse 2, isso daqui vai ficar igual a menos s elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, mais a constante. Retornando para a variável original que nós temos, nossa variável original é 1 menos u ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar menos 1 sobre 3, multiplicado aqui por 1 menos u ao quadrado, elevado a 3 sobre 2, mais a constante. Para a gente encerrar aqui, vou pegar aqui selecionar um exercício aqui, vou pegar o número 18. O resto vocês depois podem comparar aí para o resultado. Tem aqui o seno da raiz de x, dividido pela raiz de x, dx. Eu posso pegar, como eu estou falando para vocês, eu posso fazer a substituição. Esse seno de raiz de x sobre raiz de x, isso daqui pode ficar legal. Eu posso fazer aqui uma substituição na nossa variável, e aí eu posso resolver ela de maneira mais fácil. Então, eu vou falar que o nosso u é igual à nossa raiz de x, e com isso eu consigo fazer a substituição da nossa expressão. Então, seguindo aqui essa ideia de fazer a substituição, falando que nós temos aí que a raiz de x é o valor com que nós vamos fazer a substituição, então eu tenho aqui que u é igual a raiz de x, e eu preciso determinar quem que é o du dx. Então, derivada de u com relação a x vai ser igual a derivada aqui, então, de o x eu posso escrever como sendo, esse raiz de x eu posso escrever como sendo um x elevado a meio. A derivada dele vai ser meio vezes x elevado a menos meio. Ou então, 1 sobre 2 raiz de x. Então, se nós pegarmos e fizermos essa substituição, para achar quem que é o dx, então, escrever aqui du dx,
é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Daqui vocês vão tirar que dx é igual a 2 raiz de x du. Então, nossa expressão lá vai ficar a integral do seno de u. Integral do seno de u. Ah, professor, mas o raiz de x é u. Sem problema. Então, seno de u dividido por u, vezes 2 vezes raiz de x é u. Então, 2 vezes u, du. U eu cancelo com esse u. Então, isso aqui vai ficar colocando para fora o 2. 2 integral de seno de u, du. Integral do seno vai ser igual a menos cosseno. Então, isso aqui vai ficar menos 2 cosseno de u mais a constante, que é igual a menos 2 cosseno da raiz de x mais a constante.